Hello guys, Deus abençoe, feliz ano novo, que esse ano seja um ano de realmente a gente estar alinhado com o coração de Deus, dispostos a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. A mensagem de hoje está lá em Lucas, capítulo 5, dos versículos 4 ao 7. Deus ministrou comigo 3 lições desse texto que eu vou compartilhar com vocês. Lá diz: quando Jesus terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os 2 barcos estavam cheios de peixe que quase afundaram. Antes da gente ir para os 3 lições, uma coisa que Deus acabou de ministrar no meu coração. Quando Jesus pede para ele para ir mais fundo e lançar as redes, Simão fala: mestre, mas a gente tentou a noite toda. Mas porque o Senhor tá falando, eu vou ir. E Deus falando comigo: Ana, vai ter coisas nesse ano de 2025 que eu vou pedir, que são coisas que vocês já fizeram. Vocês já tentaram, mas se frustraram. Mas tentaram na própria força. Tentaram do seu jeito, tentaram no seu tempo. Agora eu tô liberando uma palavra. Então não tenha medo de repetir coisas que antes você fez no seu tempo, na sua força, e se frustrou, que agora Deus está mandando você fazer. Faça, porque Ele tem preparado peixes para ser pego ali. Então vamos para as 3 lições. Primeira lição é que Jesus chamou Simão para mover o barco não só um pouquinho da beira, mas Ele falou: vai fundo, Simão. E às vezes a gente não quer ir fundo em Deus, principalmente quando a gente está cansada. Pedro e os seus companheiros estavam cansados. Eles tinham pescado a noite inteira. Eles estavam prontos para ir embora. E Simão poderia ter questionado a Jesus: Senhor, por que eu não posso mover só um pouquinho? É porque eu estou cansado, deixa eu fazer só um pouco. Por que ir lá por fundo? O Senhor não pode fazer um milagre aqui? O Senhor não é Deus? Mas Jesus está falando pra gente nesse dia, pro milagre que eu tenho para fazer. Se você não tiver fundo em mim, você não vai sustentar o milagre. O lugar que Deus nos chama de estar fundo nele é um lugar onde o nosso coração se alinha ao coração dele. É um lugar onde a gente é recarregado para continuar. É um lugar onde a gente pode tirar todas as máscaras. Não é somente um lugar onde a gente gasta 1 hora com Deus, mas é um lugar dentro de nós que está disponível 24 horas por dia. É um lugar de intimidade. É um lugar onde, quando tá todo mundo nos aplaudindo os nossos resultados, Ele tá falando no nosso coração: não era para tu estar vivendo isso agora? É um lugar daquelas ordens que Deus fala intimamente com a gente e ninguém tá vendo, ninguém tá escutando, mas a gente escolhe obedecer. É o lugar onde a gente não mais olha as nossas impossibilidades, a gente não mais olha as águas, a gente não mais olha pro barco ou nada mais. A gente simplesmente caminha na palavra que Ele liberou. Lá em Lucas 5, versículo 36, diz: Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Algumas vezes, ao invés da gente simplesmente abraçar o novo de Deus para nossa vida, a gente fica tipo: Senhor, tá bom,
tem esse novo, mas a gente pode remendar um pouquinho com o velho, porque eu tô acostumada com o velho. Eu sei viver no velho. Esse novo que o Senhor tem pra mim é desconhecido e isso me assusta. Então vamos só fazer uma remendinha? Mas Deus tá chamando a gente pra ir mais fundo nele. Pra que a gente possa sustentar tudo aquilo que ele tem pra fazer conosco e através de nós. E a segunda lição que a gente aprende nesse texto de Lucas 5 é: não deixe que a rede quebre por causa da sua excessiva autocobrança. Lá em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 diz: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajuda está em sérios apuros. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu já falei disso aqui antes, que a estratégia das leoas, quando elas vão caçar, elas assustam um grupo de animal. E aquele que fica para trás é o que elas devoram. E muitas vezes o inimigo quer fazer exatamente isso conosco. Nos convencer que tudo bem ficar para trás. Nos convencer que tudo bem não andar em comunhão. Tudo bem andar sozinho. Mas Deus está nos chamando para caminharmos juntos. Entendendo que quando a gente tá junto, é mais difícil do inimigo tragar. E ele fala, né? Todos os seus irmãos estão passando pela mesma coisa. E muitas vezes o inimigo tenta nos convencer que não, teu problema é muito pequeno. Ninguém passa por isso. Não peça ajuda porque isso é drama. Não peça ajuda porque ninguém vai entender. Mas que em nome de Jesus a gente possa resistir, lutar contra essas mentiras do diabo. E sempre que a gente tá, sabe, sobrecarregado, não tá conseguindo ver direito, não tá conseguindo caminhar, que a gente possa ter esse lugar de confiança em Deus para: Senhor, eu preciso de ajuda, me mostra com quem eu falo, me mostra para quem eu peço ajuda, e pedir ajuda. Como a gente leu lá em Lucas 5, a rede de Simão começou a quebrar. Naquele momento, ele poderia ter pensado algo como: não, Jesus chamou os meus homens para essa missão. Essa é a minha responsabilidade. Eu não posso decepcionar Jesus. Eu não posso pedir ajuda. Eu tenho que me virar com esse problema. Mas ao invés disso, ele simplesmente: olha, gente, me ajuda. Porque senão a rede vai quebrar. E quantas vezes a gente vê a gente quebrando e a gente tá super sobrecarregado, mas a gente alimenta esses pensamentos de a responsabilidade é minha, eu tenho que dar conta, afinal de contas eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, eu sou cristã e eu tenho que dar conta de tudo. Ao invés de simplesmente pedir ajuda. E para essa nova estação que Deus está nos chamando, para esse novo de Deus, Ele está nos dizendo: se você não pedir ajuda, você vai quebrar. E Jesus foi um exemplo disso, de não caminhar sozinho, de, sabe, não ser autossuficiente. Ele era Deus, mas ele foi tão humilde que ele se submeteu a ser 100% humano. Lógico que tinha partes do ministério de Jesus que era só ele. Tinha coisas que só ele poderia passar. A coisa mais difícil que ele enfrentou na vida, que foi o processo da cruz, ele enfrentou sozinho. Nenhum dos discípulos, nem mesmo João, Maria Madalena, a mãe dele, estava lá quando ele foi interrogado, quando ele foi chicoteado, quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Ele estava sozinho naqueles momentos. Mas durante toda a vida de Jesus, a gente vê alguém que entendeu: eu não posso caminhar sozinho. Mesmo sendo Deus, eu também sou humana. Ele dependeu de Maria. Ele se submeteu a ser um bebê
precisar ser alimentado, precisar ser educado. Ele precisou de outras pessoas na adolescência. E ele precisou de outras pessoas durante todo o ministério dele. Ele chamou 12 discípulos para caminhar perto. Quando ele estava prestes a ser entregue e ele estava completamente angustiado, ele chamou 3 discípulos para orarem com ele. Ele não foi sozinho. Isso é Jesus nos ensinando. Não caminhe sozinho. E todos nós temos responsabilidades. Todos nós temos uma missão dada por Deus. E assim como Jesus, todos nós temos fases da nossa vida que é a gente Deus. Porém, Deus não espera que a gente cumpra esse propósito sozinho. Ore a Deus para que Ele te apresente cada vez mais amigas do reino, amigos do reino, amigos que celebrem, amigos que caminhem juntos e não caminhem sozinho. E terceiro e último aprendizado é: não se ofenda com o que Deus está fazendo na vida dos outros. A Bíblia fala, lá em Lucas 5, que quando os parceiros de Pedro no outro barco escutaram eles pedindo ajuda, eles foram. E eles encheram ambos os barcos. Mas quantas vezes a gente se ofende com o que Deus está fazendo na vida do outro e não ajuda, e a gente sai de cena? Ou começa a produzir falsos frutos porque a gente quer dar resultado, sem se preocupar, sabe, se aquela verdadeiramente é a vontade de Deus. Aqueles companheiros de Simão poderiam ter pensado: não, se vira. Jesus chamou você. Isso aí é a sua missão. Aí depois eu te ajudo e só você ganha todos os créditos. Quantas vezes a gente é tentado a, ao invés de celebrar, sentir inveja. Ao invés de celebrar, ficar ofendido de por que não acontece comigo. E lá em Romanos 12, eu pulei alguns versículos, então vai ser do 4 ao 6, do 9 ao 10 e do 14 ao 16, de Romanos 12. Lá diz: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então, se Deus está fazendo um milagre na vida do irmão, eu faço parte desse milagre, entende? O milagre não é uma peça do corpo, digamos assim. Mas o milagre é todo o corpo de Deus. Se Deus está fazendo uma coisa tremenda naquela igreja, Ele está fazendo em toda a igreja, porque nós somos um só corpo. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. E lá em Isaías 43, versículos 18 e 19, diz: esqueçam tudo isso que aconteceu no passado. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Eu tô com muita expectativa para esse ano de 2025. Deus tem falado com a igreja em um todo que é ano de promessas realizadas, é ano de céus abertos. E a gente só não vai viver aquilo que Deus tem para nós se a gente não quiser. E para tudo na nossa vida, né, tem um manual, digamos assim. Então, para esse novo tempo, para esse novo ano, essas 3 lições são direções de Deus, manuais de Deus para a gente viver esse novo ano. E que Deus nos abençoe e que nos capacite com coragem, ousadia, um coração obediente para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós nesse ano. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.